Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar aqui o estudo das atividades do Aprender Sempre de Matemática, agora do ano de 2021. Então temos aqui as aulas 1 e 2, né, que é revisando fração. Então vamos à primeira questão, o que ele fala aqui, ó. Utilize um lápis colorido e represente no octógono a fração 1/4. Então temos que entender, quando eu falo da fração 1/4, o que é esse número de cima aqui? Esse aqui é o meu numerador. E esse de baixo aqui é o meu denominador. Então eu vejo o denominador, ele fala para mim quantas partes eu estou dividindo algo. Então no caso aqui eu estou dividindo em 4 partes. E o numerador aqui, ele diz para mim quantas partes eu estou pegando. Então no caso aqui, uma. Só que se eu olhar ali, ó, quantas partes eu tenho o octógono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele está dividido em 8 partes e não em 4. Então o que eu vou fazer aqui? Vou encontrar uma fração equivalente à fração 1/4. Eu vou colocar aqui, ó, 1/4. Vou fazer uma fração equivalente. Como nós vimos, o octógono ele está dividido em 8 pedaços iguais. Então já vou colocar o 8 aqui. Aí eu vejo qual operação eu fiz para o 4 virar 8. Né? Lembrando aqui, quando eu vou fazer frações equivalentes, eu tenho que usar ou multiplicação ou divisão. Então eu vejo que para o 4 virar 8, eu multipliquei por 2. Então quer dizer que o número que ficará aqui em cima, para descobrir ele, eu multiplico o 1 pelo 2 também. Então o que eu tenho aqui? 1 vezes 2 vai ficar 2. Então 1/4 equivale a 2/8. Então quer dizer, se eu dividir algo em 8 partes iguais, eu vou pintar duas aqui. Então vou fazer isso ali, ó. Vou pintar duas partes aqui. Então eu vou ter aqui, ó, uma parte e duas partes aqui, ó. Então a parte que corresponde, né, à fração 1/4 são 2 pedaços dele ali. Tudo bem? Agora aqui na atividade 2, ó, o que ele fala? De acordo com o que você entendeu sobre a ideia de parte e de todo de uma fração, comente a seguir o que você compreendeu sobre o que é parte e o que é o todo de uma fração. Você pode apresentar outras imagens para exemplificar seu comentário. Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui a figura, né? Quando eu falo, então, todo, eu posso dizer, então, que o todo são, aqui, né? Todos os pedaços juntos. Observando, por exemplo, na figura de cima que nós tínhamos lá, né? O 2/8, por exemplo, então o 8 representa o todo. Se eu pego aqui uma figura aqui, ó, olha aqui. Se eu divido em duas partes e pego uma, eu tenho a fração meio. Então esse 2 aqui é o meu todo. São todas as partes ou todos os pedaços ali. E a parte, né? Então podemos aqui que podemos dizer aqui que a parte são os pedaços utilizados. Então no caso aqui, nesse desenho que nós fizemos, ó, esse um aqui de cima é a minha parte. Então quando eu falo do todo, eu falo da figura completa. Quando eu falo da parte, apenas um pedaço dessa figura. Beleza? Agora aqui na atividade 3, né, ele diz: escreva como se lê os números racionais abaixo. Então veja esse primeiro número aqui. Ele só tem um valor depois da vírgula. A primeira casa depois da vírgula é a casa dos décimos. Então eu escrevo 3, que é o número que aparece ali, e coloco
décimos. Então, 3 décimos. Mesma coisa que com 7, ó. Eu vou escrever 7 décimos. Agora aqui, esse aqui. Então, primeiro aqui, ó, eu leio o número de cima, 1. E o de baixo é o 4. Não vou colocar 1, 4, né? O 4 eu digo quarto. Então, eu coloco 1 quarto. Agora o próximo aqui, né? Mesma coisa dos dois primeiros. Eu vou ler o número como a gente está acostumado aqui, ó. 28, então coloco aqui, ó. 28 o quê? A primeira casa é a dos décimos, a segunda é dos centésimos. Então eu escrevo 28 centésimos. Agora, na letra E, né? Eu vou fazer assim, ó. Vou escrever 7, que é o número de cima. Agora, embaixo, como passou de 10, eu vou escrever também 13. Então, coloco 7, 13, acompanhado da palavra avos. Então, 7 trezeavos. Agora, na letra F aqui, ó, eu escrevo o número de cima, 9, e embaixo, como é 10, 9 décimos. Agora aqui na letra G. Então, na letra G, o que eu vou fazer? Ó? O número que está antes da vírgula, o 2. Então, vou colocar aqui, ó, 2. Esse 2 ele está na parte inteira. Então, eu coloco 2 inteiros. E aí, o 7 que está depois da vírgula está na casa dos décimos. Então, 2 inteiros e 7 décimos. Agora na letra H, né? Eu vejo aqui, ó, as casas decimais, então, décimos, centésimos, milésimos. Como eu tenho nada na parte inteira, então eu vou ler esse número como se ele não tivesse vírgula. Então vou colocar aqui, ó, 278, o que? Se o último valor chegou na casa dos milésimos, então 278 milésimos. Esse aqui, na letra I, a mesma coisa. Eu vou ler aqui o número de cima, então vou escrever 31. Então coloco aqui, ó, 31. Aí, como embaixo aqui é o 1000, também escrevo milésimos. Respondemos então assim a atividade 3, ok? Agora aqui na atividade 4, né? Ele fala, observe que a folha quadriculada está dividida e pintada em cores diferentes. Então temos vários pedaços ali de tamanhos diferentes ali, mas todo com quadradinhos, né, de mesmas medidas ali. Então represente com uma fração a parte da folha pintada de. Então a primeira parte aqui, ó, esse aqui. Qual vai ser a fração? Olhando aqui, ó, é a figura maior. Então eu vejo, se eu pegar aqui o retângulo aqui, ó, vamos redesenhar aqui, ó. O que eu vejo aqui, ó, tomando como referência esse maior, tá? Esse maior aqui, ó, olha lá a figura, ela está dividida em duas partes iguais, então dessas duas eu só peguei uma, então aqui, ó, é a fração meio, dividiu em duas partes, pegou uma, então esse aqui, meio. Agora, o próximo aqui, né, ó, eu vejo, se eu cortar aqui, ó, também, eu vejo que a figura é dividida agora em 4 partes iguais, né? Então coloco aqui embaixo, ó, o 4. Essa figura aqui,
representa então qual o valor, né? Estou pegando uma parte de um total de 4, então 1/4. Agora a próxima aqui, ó, essa aqui. Então veja, ó, se eu cortar aqui, aqui também, ó, quantas partes eu vou ter? Então 2, 4, 6, 8. Então de 8 partes, essa figura representa só uma. Então 1/8. E a última aqui, ó, eu vejo, se eu cortar aqui e cortar aqui também, ó, quantas partes teremos? Nós vamos ter ali, ó, 4, 8, 12, 16. Tá aqui. Dessas 16, né, o quanto que essa figura representa? Uma parte só. Então ficou ali, ó, 1/16, né? E aí, ó, eu vejo, eu posso até tomar como referência a última figura que nós fizemos, ó, porque eu fiz toda uma divisão em 16 partes iguais. Olha o que acontece se eu pegar a primeira fração, meio, se a gente multiplicar tudo por 8. Né, ó, o que eu tenho? 8 vezes 2, 16. 1 vezes 8, 8. Olha lá, eu vejo que a primeira figura equivale a 8 das figurinhas menores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha a outra figura, o 1/4. Para chegar no 16, vou multiplicar aqui por 4 e aqui por 4 também. O que eu tenho? 4 vezes 4, 16. 1 vezes 4, 4. Então eu vejo que essa fração, tomando como referência o menor dos retângulos que a gente fez, equivale a 4. Então está lá, ó, 1, 2, 3, 4. A fração 1/8, ó, se eu multiplicar aqui por 2 e aqui também por 2, o que eu vou ter? Lembrando que para encontrar uma fração equivalente, eu tenho que multiplicar ou dividir pelo mesmo número, tanto em cima quanto embaixo. Então, ó, 8 vezes 2, 16. 1 vezes 2, 2. Então, vejo que essa fração aqui, ó, tomando como referência esse último retângulo montado, equivale a 2. Que é o que nós temos aqui, ó, 1, 2. E a última aqui, realmente, né, 1/16, ó, só tem um retângulozinho de um total de 16. Então, eu posso encontrar ali frações equivalentes. Ok, pessoal? Agora aqui, pessoal, na atividade 5, o que ele fala, né? Converta as frações dos itens abaixo para sua representação decimal. Então, ó, começando aqui com a fração 1/5. Como que eu transformo, né, em decimal? Fração representa divisão. Então, eu vou colocar aqui, ó, o símbolo da chave aqui da divisão. Que número que vai dentro aqui? O número que está embaixo, né? O meu denominador. Então, coloco o 5 aqui e o 1 na frente. Como 1 é menor que 5, não dá, coloco 0, acrescento 0. 10 dividido por 5, ó, dá 2. 2 vezes 5 é 10, não sobra nada. Então, 1/5, né, transformado em decimal, é 0,2. A fração meio, mesma coisa, é 1 dividido por 2. Então, sempre vai ser o número de cima dividido pelo de baixo. Sempre o valor que está embaixo é o que vai na chave. 1 é menor que 2, não dá, então coloco 0, acrescento 0. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10, não sobrou nada. Então, eu obtenho 0,5. Agora o 3 décimos. Mesma coisa, é 3 dividido por 10. Não deu, coloco 0, acrescento 0, agora dá. 30 dividido por 10 é 3. 3 vezes 10, 30, não sobrou nada. Então eu obtenho 0,3. O 1/4 é 1 dividido por 4. 1 é menor que 4, então não dá. Coloco 0, acrescento 0. 10 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4 é 8. Para 10 está faltando 2. Como já está com a vírgula, é só colocar o 0. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4, 20. Não sobrou nada. Então, 1/4 é 0,25. Agora aqui,
o 2/5, né? Então, o que nós temos aqui? 2/5. Então, eu vou fazer 2 dividido por 5. 2 é menor que 5, não dá. Então, eu coloco 0, acrescento 0. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 5 é 20, não sobrou nada. Então, eu obtive 0,4. Agora aqui, 5 meios. Então, eu vou fazer 5 dividido por 2. Agora, como 5 é maior que 2, já começa a divisão. Então, 5 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 2, 4. Para 5 falta 1. Não tem mais número para baixar. Coloco a vírgula e o 0. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Não sobrou nada. Então, obtenho 2,5 ou 2,5. Agora aqui, ó, o 9 quartos. Então, vou fazer 9 dividido por 4. Também o 9 é maior que o 4, já posso começar. 9 por 4 é 2. 2 vezes 4 é 8. Para 9, falta 1. Coloco a vírgula e o 0. 10 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, falta 2. Acrescento 0 aqui, ó. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4 é 20. E não sobrou nada. Obtive, então, 2,25. E o último aqui, o 8/5, eu vou fazer 8 dividido por 5. 8 por 5 vai dar 1. 1 vezes 5, 5. Para 8, falta 3. Não tem mais número para baixar, coloco a vírgula e o 0 aqui. Então, 30 dividido por 5 vai dar 6. 6 vezes 5, 30. E não sobrou nada. Eu obtive, então, 1,6. Então, sempre para transformar, né, um decimal em fração, generalizando, ó, se eu tenho uma fração A sobre B, eu transformo em fração fazendo em decimal fazendo a divisão. Vou fazer o A dividido pelo B. Então, sempre o número de baixo é o que vem aqui na chave, ok? E agora aqui, pessoal, então essa questão 6, né, para encerrar aqui as aulas 1 e 2, né, revisando frações, o que ele fala? Em qual das figuras abaixo o número de quadradinhos pintados representa 2/3 do total de quadradinhos? Olha aqui, ó, essa atividade é semelhante à primeira. Naquela primeira, né, nós tínhamos o octógono e pedia para pintar 1/4 dele. Só que o octógono está dividido em 8 partes, né? 1/4, então nós tivemos que encontrar uma fração equivalente. Então veja aqui, ó, todas essas figuras aqui, ó, quantas partes eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Em todos eu tenho, ou melhor, 6 quadradinhos, né? E eu tenho quantidades diferentes pintadas. Então veja aqui, ó, 2/3. Eu vou encontrar uma fração equivalente que tenha o 6 embaixo, né? Porque eu tenho aqui para cada alternativa 6 quadradinhos. Então, o número de baixo representa aqui o total de quadradinhos. Como que eu transformei o 3 em 6? Multiplicando por 2. Então, quer dizer, para obter aqui o número de cima, eu vou pegar o valor que eu tenho aqui e multiplicar por 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, eu vou encontrar a figura, né, que de 6 quadradinhos eu tenho 4 pintados. Qual que é, ó, a alternativa C? Eu tenho 6 quadradinhos aqui e 1, 2, 3, 4 pintados, ok?